Boa noite a todos e a todas. Hoje iremos trabalhar com a temática Estrutura do Sistema Educacional, realizado pelo Instituto de Capacitação e Aprendizagem Melo. Bom, sou o professor Marcos da Silva de Melo, graduado em licenciatura em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Educação Especial Inclusiva, Gestão e Docência em Nível Superior, Tradução e Interpretação de Libras Português e também formado na área técnica em redes de computadores, e continua essa formação em busca de novos conhecimentos, como na busca da segunda licenciatura em matemática e também tentando concluir algumas especializações, como em neuropsicopedagogia, ludopedagogia e uma área técnica chamada em serviços públicos. Então, para que podemos trabalhar e discutir sobre a educação no Brasil, eu preciso lembrar da Carta Magna que direciona os caminhos da educação. Todo professor, todo acadêmico da área da licenciatura precisa saber e conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A 9394 de 1996, aonde ela vem discutir como a educação brasileira está organizada e quem são os principais responsáveis por essa manutenção, por esse desenvolvimento dessa etapa, dessa modalidade, desse escolar. Então, para iniciar o sistema educacional brasileiro, aqui tendo essa organização e de quem é a competência, de quem é a responsabilidade de ofertar, de continuar a desenvolver essa atividade dentro do cenário brasileiro. Então, no artigo 21 da LDB, ela vem dizer que a educação escolar ela está dividida em dois níveis, chamado de educação básica e educação superior ou ensino superior. Mas sendo que essa educação básica, ela é composta por um tripé por onde a criança, ela entra nesse mundo científico, a criança entra nesse mundo de alfabetização e que ela tem que passar por esse ciclo até finalizar o seu curso chamado de educação básica. Então a criança ela passa pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então a educação básica ela é composta por esse tripé: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas a educação no Brasil também é dividida em ensino ou educação superior. O que a gente vai ver mais detalhado lá na frente. Então aqui está uma breve ilustração, um quadro, onde vem mostrar a divisão da educação brasileira e como está constituída as suas etapas
etapas de desenvolvimento. Como? A educação básica ela é dividida em 3 etapas, ou seja, no tripé: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E também dividida a educação brasileira em educação superior, que são a graduação e pós-graduação. Então vamos entender um pouquinho mais detalhado. A educação infantil, ela é dividida também entre creches e pré-escolas. Ou seja, além da educação básica ter essas etapas de divisão, dentro delas próprios, dessas etapas, existem umas outras subdivisões. Então, a educação infantil é dividido pela creches e pré-escolas, ensino fundamental dividido em ensino fundamental das séries iniciais e ensino fundamental das séries finais, que antigamente era chamado de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ou primeiro ciclo ou segundo ciclo. Essa nomenclatura, ela muda com o tempo, dependendo do desenvolvimento da sociedade e dos estudos. O ensino médio, ele tem uma subdivisão? Tem também. Porque o ensino médio, até então, ele continua com aquela característica de uma formação técnica também. Então, o ensino médio é dividido em ensino regular e ensino profissionalizante. Já a educação superior, ela é dividida nas graduações, ou seja, nas licenciaturas, no bacharel, nos tecnólogos. Então, são a graduação é logo quando finaliza o ensino médio que você entra para tentar uma formação acima do ensino médio. Então, as pós-graduações, já está dizendo, a pós-graduação existe uma outra formação, especialização, mestrado, doutorado. Então, as pós-graduação são somente essa carreira que a gente tem de especialização, mestrado, doutorado. Então, a educação superior está dividida em graduação e pós-graduação. Além disso, além das etapas de desenvolvimento que a criança tem que passar, mas também as etapas escolares, existe também dentro da LDB algumas modalidades de educação. Essas modalidades de educação, elas vêm diretamente contemplar alguns grupos sociais que também têm os direitos de ter acesso à educação, de ter acesso à permanência na escola, como a modalidade de educação da EJA, de educação de jovens e adultos, que essa modalidade não vamos somente taxar ou colocar uma característica daqueles alunos que não tiveram oportunidade na idade certa, mas sim aqueles alunos que estão buscando, após passar a idade, estão buscando melhorar ainda mais a sua vida nesse processo educacional. Porque não é fácil você deixar de estudar, abandonar ou não conseguir ter acesso a essa educação e depois retornar para em busca dessa conclusão, dessa formação que você não teve ou que foi interrompida no decorrer desse período. A educação especial também é outra situação, que é uma modalidade que necessita ser contemplada e não ser constituída uma classe de oficinas ou uma classe de educação especial. Não. Esses alunos de educação especial precisam ser incluídos dentro da sala de aula, junto com os outros alunos, para que eles possam desenvolver essa habilidade, competência de socialização, de comportamento,
de aquisição da linguagem e entre outros. Além disso, também tem um outro exemplo, que é a educação indígena, que a educação indígena também é considerada uma modalidade educacional. E que nessa modalidade educacional indígena, lá no artigo 32, no inciso 3, ela vai dizer que o ensino fundamental nas comunidades indígenas será ministrada na língua portuguesa, na língua materna do Brasil. Porém, vai assegurar aos indígenas da comunidade que eles podem utilizar, sim, a sua língua materna como processo de aprendizagem. Então, as disciplinas curriculares vão ser ministradas em português, mas que os indígenas podem fazer essa tradução, essa transformação dessa língua portuguesa para a sua língua materna que eles utilizam. Então, chegamos a uma situação, vamos explicar sobre a educação infantil. A educação infantil, ela é ofertada à criança da primeira e segunda infância. Ou seja, aquela criança de 0 a 3 anos, a de 4 a 5 anos. Primeira infância, segunda infância. Então, a educação infantil, ela é ofertada à criança nessa idade para que ela possa desenvolver as suas habilidades e competências. Não é que a educação infantil seja somente brincar e jogar e ficar o dia todo, ou um período do dia na escola só brincando, só pintando, não. Essas atividades são chamadas de atividades lúdicas, que vêm auxiliar a criança a desenvolver as suas habilidades e competências sem estar centralizado ao método tradicionalista, utilizando somente as cartilhas e que ele pudesse memorizar. Não, mas através do lúdico, do ato do brincar, do ato do agir, que a criança desenvolve essas competências. Mas mesmo a educação básica ela não é obrigatória. Se o pai matricular a criança na educação infantil, ela tem o direito dela. A família, ela pode chegar e colocar diretamente o seu filho, sua filha, no primeiro ano. Mas eu garanto para vocês que esse aluno, no ato de chegar no primeiro ano no ensino fundamental, ele terá, primeiro ano do ensino fundamental, ele terá muita dificuldade. Então, essas dificuldades, a professora ou o professor vai necessitar resgatar ou reiniciar uma atividade com esse aluno. Então, a criança da educação infantil deve ter o direito, ela é garantida pelos governos, constituída na Constituição Federativa Brasileira de 1988, no artigo 8, no inciso 4, onde vem dizer diretamente, capítulo 4, essa distinção do direito da criança garantida. Então, dentro da LDB, na seção 2, vem falar sobre a educação infantil. Essa educação infantil, no artigo 29, ela vem dizer que a criança vem desenvolver integralmente os seus aspectos físico, psicológico, intelectual, porém essa criança necessita estar até completando 6 anos de idade até dia 31 de março. Por quê?
Porque o sistema, ele exige que a criança tenha essa idade para poder entrar no ensino fundamental das séries iniciais. Antigamente era de começar com 7 anos, hoje só foi antecipado já para 6 anos. Então, a criança, na educação infantil, ela vai desenvolver os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E diretamente contemplar também essa questão da família nessa participação. Então, no artigo 30, a educação infantil será ofertada em creches ou entidades equivalentes de até 3 anos de idade, em pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. E no artigo 31 vai dizer que a educação infantil, avaliação diretamente dela é para o registro de desenvolvimento das atividades de competência. Porque na educação infantil eu não posso realizar uma prova, e sim a anotação do que a criança conseguiu desenvolver. Então, o ensino fundamental dá continuidade à outra etapa da educação básica, chamada ensino fundamental, que ela possui uma duração de 9 anos, onde a criança já entra integralmente com 6 anos no ensino fundamental, onde essa lei do ensino fundamental foi organizada durante 8 anos, porém necessitou, com a reformulação da LDB, mudar de 8 anos para 9 anos, para que a criança pudesse ter essa formação integral, social, tanto que o sistema impôs. Então, essa transição de 8 para 9 anos ocorreu com a numeração da Lei 11.114, 2005, com essa transição entre 2007 a 2019, prevendo que todas as crianças de 6 anos deveriam ser matriculadas no primeiro ano de ensino fundamental, sendo, portanto, essa questão de transferência da educação infantil para o ensino fundamental, para dar continuidade à sua formação. Então, dentro do ensino fundamental, eu irei desenvolver a leitura, a escrita da criança, para que ela possa se tornar um cidadão consciente de suas atitudes e que vem também auxiliar para que podemos ainda mais conquistar esses nossos direitos como educadores, de ter uma educação de qualidade. Quando chegamos na etapa final da educação básica, chamada de ensino médio, onde a etapa final da educação básica tem duração mínima de 3 anos, mas pode também chegar até 9 anos. E que, além disso, o ensino médio, numa modalidade específica, ela pode também ser um ensino médio profissionalizante da área técnica. Então, essa formação ela pode sim ser ampliada para assegurar o direito de todos. Então, o ensino médio tem etapa final de duração básica, duração mínima de 3 anos. Já foi explicado. E responsabilidade. De quem é a responsabilidade de garantir essa educação? De quem é a responsabilidade de assegurar esses direitos? Então, a LDB definiu algumas atribuições dentro do governo, através da escolarização formal no Brasil. O município é formado diretamente pelo... Os municípios são formados diretamente pelo ensino fundamental e ensino infantil, ou seja, o município ele oferta educação infantil
e os iniciados do ensino fundamental, ou seja, até o 5º ano. Mas claro que ensino fundamental é algo amplo, eles têm que oferecer até o 9º ano. Enquanto o Estado, que são as escolas estaduais, deve se assegurar diretamente pelo ensino médio, mas ele vai oferecer diretamente o seu desenvolvimento na oferta do ensino médio. Então, o Estado só vai ofertar, assegurar ensino fundamental quando o ensino médio ele só vai oferecer o ensino fundamental quando o município tiver competência de desenvolver atividade no ensino fundamental. E tendo essa competência, irá oferecer somente o ensino médio, será somente ensino médio, enquanto o município irá assegurar educação infantil, ensino fundamental, desses iniciais e finais, e também a questão dessa asseguração, ela vai pedir uma ajuda para o Estado para que ele possa oferecer esse ensino fundamental para auxiliar, para que as crianças não fiquem de fora da instituição. Então, chegamos a uma base da estrutura de subestação da educação. Vamos entender quem é responsável por quem. Em nível federal, todo nível federal, estadual e municipal, todos eles têm uma organização diretamente com a educação. Então, no nível federal, quem é o órgão administrativo do nível federal? É o MEC. Ele que é o Ministério da Educação e Cultura, responsável pela estrutura da educação em nível de Brasil. O CNE é o Conselho Nacional de Educação. Quando não concordarem ou não acharem justo alguma atividade que foi descrita ou que foi praticada, o Conselho entra em ação para verificar esse possível acidente. No Estado, quem organiza a educação é a SEED, Secretaria de Educação, que é o Conselho Estadual de Educação. E o nível municipal, que é responsável pela educação do município, é a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, e o Conselho Municipal de Educação, CME. Então, eu preciso saber quem eu vou procurar. Eu vou procurar em nível de Estado, de nível federal, então procuro lá pelo Conselho Nacional de Educação. Se eu quero saber nível de Estado, procuro pelo Conselho Estadual de Educação. Eu quero saber pelo nível municipal, eu quero saber quem é o Conselho Municipal de Educação. São eles que vão dar normativa e aceitar as propostas do que o órgão administrativo irão tomar. Então, vamos fazer uma breve revisão do que vai se tratar cada um. A educação infantil ela é desenvolvida até os 5 anos de idade em seu aspecto físico, psicológico e social. O ensino fundamental 1 ou 2, que são da ensino fundamental das séries iniciais ou finais, é obrigatório e gratuito nas escolas públicas, duração de 9 anos, jornada escolar de pelo menos 4 horas em sala de aula. Essa compreensão do ambiente ela vai auxiliar no ser social, político, artístico e diretamente buscar esses valores, resgatar esses valores que a criança ainda está buscando. E lá no ensino médio, tem duração de 3 a 4 anos, diretamente, que vai ter uma preparação básica e geral para o trabalho e também essa habilidade profissional de forma facultativa. Então, no ensino médio vai ter o ensino médio regular ou o ensino médio profissionalizante, onde o aluno já sai com 2 certificados.
que é o certificado de conclusão do ensino médio, e o certificado de participação do curso.